ouvindo, Senhor, pelas rádios. Tem alguém doente, tem alguém enfermo, tem alguém desanimado, desesperado, agoniado, angustiado. Receba o milagre de Deus, que uma porta se abra, que Deus possa honrar a sua vida, que Deus possa trazer à existência as coisas que ainda não existem na sua casa, na minha família, na tua família. Oramos pelas nossas famílias, abençoamos nosso lar, nossa casa. Declaramos sim, a paz de Deus que transcende todo entendimento, nos livra do mal, porque teu é o reino e o poder, a glória para todos sempre. E a família bendita de Jesus diz amém. Pode dar um aplauso ao nosso Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Vamos aí para a Bíblia. Tem a Bíblia? Vamos usar o texto que nós estamos usando, Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8. Vamos começar do versículo 8. Romanos 8, 8. O tema de hoje: as aflições não parou Paulo e não vai me parar. As aflições, você que gosta de anotar, as aflições não parou Paulo e não vai me parar. Diz assim a Bíblia: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. Essa palavra aqui, ó, mas o Espírito, essa palavra Espírito aqui, não é Espírito com letra minúscula, não, é maiúscula. Vai na outra versão, por favor, irmão. Aqui em James. O Espírito de Deus é vida. Olha lá. Essa é a versão, essa é a verdadeira. Essa aqui, ó. O Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Pode botar na outra. Olha lá. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos,
vivificará também o vosso corpo mortal. Vivificará também o meu corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais à morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão, certíssimo, com minúsculo. Um espírito de escravidão não é o Espírito de Deus, para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebestes, ao outro erro aí, põe lá na King James, por favor. Mas recebestes, olha lá, o Espírito que os adota como filhos. Essa é a versão verdadeira, Espírito com letra minúscula. Não sei como a sociedade bíblica pode errar assim. Por intermédio do qual podemos clamar Abba Pai. Essa é a... Bota na outra, não, porque a gente está. Por intermédio do qual podemos clamar Abba Pai. 16. Porque não recebeste espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, aqui é maiúsculo, baseados no qual aclamamos Abba Pai. O próprio Espírito, se você recebeu ele, tem que ser um maiúsculo. Ele diz, o próprio Espírito que você recebeu, maiúsculo, tá vendo? Testifica com o nosso espírito, minúsculo, certo? Que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, algumas Bíblias dizem aflições, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória, com a glória que há de ser revelada em nós. Esse capítulo aí, se você não lembra, esse capítulo aí fala da predestinação, da eleição. Nesse mesmo capítulo 8, Paulo vai chegar na eleição, na salvação eterna. Aqueles que ele escolheu, predestinou, salvou, justificou, conheceu, glorificou. Que essa palavra que você acabou de ler comigo te encha de equilíbrio. Senhor Jesus Cristo, como é bom estar diante da verdade. Como é bom estar diante de Jesus. Porque quando nós nos reunimos para ouvir a verdade, nós nos reunimos diante de Cristo. Nos reunimos diante da sua palavra, diante do seu poder. E é tão bom podermos estarmos todos reunidos para recebermos instruções que vêm de Deus, que vêm do alto. Não palavra de homens, mas palavra de Deus. Não com sabedoria humana, mas com a sabedoria do Altíssimo. Meu Deus, nos ajude a entender isto. Faça com que o teu Espírito esteja ativado no nosso espírito, para podermos resistir às aflições da vida. Eu oro para que Deus te dê coragem, para que Deus te dê confiança, para que Deus te dê valentia, para que Deus te dê bravura, para que Deus te dê ousadia e perseverança e determinação
e hombridade diante de todas as situações que virão, e de todas elas você vencerá. Eu oro em nome de Jesus, e se você está aqui por Jesus, diz amém, amém e amém. Obrigado, meu amado. Família de Jesus Cristo, igreja predestinada, igreja justificada, igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Você não pertence ao mundo, você não pertence ao diabo, o teu dono é Deus. Amém? Levanta uma das tuas mãos e diga: meu dono é Deus, Jesus Cristo. Esse mês que nós estamos vivendo, que Deus está nos permitindo viver, nós estamos tratando sobre aflições, sobre ansiedades, sobre angústias, tormentos, sobre agonias, tribulação, né? Nós estamos tratando sobre preocupação. Então nós estamos falando sobre as preocupações da vida, né? E eu estava analisando, porque eu gosto de meditar. Tem gente que lê 300 coisas num dia, eu prefiro ler uma coisa só durante o dia. Tem gente que gosta de escutar 300.000 coisas durante o dia, eu prefiro parar e ouvir aquilo ali, meditar, até aquilo ali passar a viver em mim. Porque se você bate várias partes da Bíblia, você acaba não absorvendo nada. Então você tem que aprender a absorver as coisas de Deus. E eu estava pensando no meu modelo, porque eu tenho um modelo, e o meu modelo se chama Paulo. Por que eu escolhi Paulo para ser o meu modelo? Porque Paulo escolheu Cristo para ser o seu modelo. Então, se eu escolho Paulo para ser o meu modelo, para ser a minha referência, ele tendo escolhido Cristo, então eu estou bem, eu estou fazendo a coisa certa. E eu estava buscando dentro da Bíblia, da Escritura e do Evangelho, das histórias, e eu vi algumas situações de Paulo. Não sei se você já leu alguma coisa, algum sofrimento de Paulo. Alguém já leu alguma coisa assim? Faça assim. Quando eu me interesso por isso, eu me sinto, deixa eu ver se eu vou achar a palavra certa, até envergonhado de me queixar da minha vida. Quando eu vejo o que realmente é um sofrimento, eu olho para cá e olho para a minha vida, eu falo, pô, não tenho nada, gente. Sabe, eu tenho até vergonha de reclamar das situaçõezinhas que eu vivo, porque diante das situações que Paulo atravessou, a minha que eu vivo, nem se compara. Se ele é o meu modelo, então eu tenho que extrair dele a minha reação diante das aflições, porque nós somos o povo de Deus. Diga assim, nós somos o povo de Deus. Diga, nós somos nascidos de uma semente incorruptível. Eu tenho uma semente. Diga, eu tenho uma semente. Diga assim, a Bíblia me chama de remido. Então, a Bíblia diz que eu sou diferente. Então, se eu sou diferente, então é exigido de mim um tipo de atitude diante das aflições da vida. Eu não posso me comportar igual a minha tia que não conhece Deus.
Eu não posso me comportar igual a minhas filhas que estão separadas da verdade de Deus. Eu não posso me comportar diante das situações igual uma pessoa que conhece o Deus da lei. O Deus déspota, o Deus mau, com cara de carranca, Deus vingativo, um Deus que está sempre apontando um dedo e esperando uma falha mínima para nos bombardear. Então, agia de uma maneira totalmente diferente do mundo que ele vivia. Você já viu a história de Atos? Você não precisa ir lá, vou só citar. Em Atos 16, diz que Paulo foi preso, e quando foi jogado numa prisão, lá tinha outros presos, e ele foi, antes de ser preso, foi chicoteado, colocaram ele seminu na praça, porque era a maneira de envergonhar o homem, né? O cidadão, era expor ele com uma roupa íntima, né? E hoje você vê como é que o mundo está do diabo mesmo. Hoje as pessoas ficam peladas de graça. De graça. Então você vê, hoje está uma vergonha. Então Paulo foi lá jogado, foi açoitado, aprisionado, e você vê uma reação de um homem que estava preso, humilhado, e o cara reage totalmente diferente, porque é exigido de nós. Quanto mais conhecimento você tem de Deus, mais será exigido a tua postura diante das aflições. Você não pode ser uma criança gritando pela rua, como se fosse alguém, um cão velho abandonado. Jesus falou que Ele nunca te deixaria, Ele nunca te abandonaria. Você tem que acreditar nisto. Ele falou que quando você passar água, fogo, nem vai te queimar, não vai te afogar. Então nós temos que aprender a reagirmos diante das aflições. Aí eu estava aqui, mexendo aqui na carta de Paulo a Timóteo, 2 de Timóteo 3, do versículo 2 de Timóteo 3, versículo 10. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Esse aqui era um jovem, esse menino aqui, ó. Depois que Paulo morre, não se fala mais de ninguém, né? Na história, não vi ainda alguma coisa que aconteceu com Timóteo, não consegui ainda localizar algumas coisas na história. Na Bíblia você não encontra nada mais, mas na história, nos livros históricos que narram a história, o acontecimento, sempre fala alguma coisa sobre os personagens bíblicos. E Paulo, escrevendo para esse jovem, ele diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Paulo, olha o que Paulo coloca em primeiro lugar. Olha o que te faz forte. O que te faz forte é o que você aprende. O que te faz livre é o conhecimento. Então ele diz: tem seguido de perto o meu ensino, o conhecimento. Por Paulo ter um tipo de conhecimento, ele tinha um tipo de procedimento. De acordo com o teu conhecimento, você tem um tipo de conhecimento e um tipo de procedimento. Então você não pode proceder de acordo com alguém que não conhece o que você conhece.
Ah, pastor, eu adulterei, sabe? Você adulterou porque você é um sem vergonha. Pronto, essa é a verdade. Ah, eu não consegui me controlar. Ó, o que está em você é maior do que o que está no mundo. E você tem o conhecimento. Então, eu disse aqui na semana passada, nós só damos continuidade ao erro porque somos sem vergonha. Essa é a verdade. Se você não gostar, você tem que gostar, porque você é da verdade. O meu ensino, o meu procedimento, ensino, procedimento, que cria o quê? Propósito. Uma vida tem que ter propósito. Uma vida com propósito, a aflição não para essa vida. Tem gente que muda de roteiro por causa da aflição. O tema é: as aflições não parou Paulo e não vai me parar. Você pode dizer comigo? Não vai me parar. Por que não vai me parar? Porque eu tenho propósito. Você não pode estar aqui dentro, amado, pelo amor de Deus, sem saber o que Deus quer com você aqui. Você não pode desfazer a sua vida. Você tem ensino, que gera procedimento, que cria um propósito. Passa à frente, meu irmão. Tem seguido de fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, olha aqui, você pode dizer, as minhas são suas, diga, é minhas. Olha o teu irmão e fala assim: você não tem nada a ver com isso. Diga assim: eu não tenho o direito de te incomodar com as minhas perseguições. Diga: são minhas. Mas você sabe que tem gente que é tão frouxo que qualquer coisinha grita mamãe. Gritar mamãe, entre aspas, vai agarrar no outro, vai agarrar no outro. Paulo falou: são as minhas perseguições, são os meus sofrimentos. Por que os sofrimentos dele? Porque Jesus falou que no mundo ele ia passar por quê? Quando Deus chamou Paulo e falou assim: olha, ele vai saber como que é sofrer por amor do meu nome. Agora ele vai saber. Então Paulo, quando ele poderia, mesmo depois de ter ficado cego, visto Jesus, poderia ter dito: não vou seguir isto, não vou fazer isso, porque tem muitos de nós que está aqui e eu me ouvindo, já disse não para as coisas de Deus. Sabe o que Deus quer, tem consciência do que Deus quer, mas fica fugindo do propósito. Antioquia. O gentil
Passa à frente. E divulgava-se o ministério restituição. Aqui não é ministério restituição, não tem que parecer nada, irmão. E divulgava-se a palavra do Senhor. Por onde? Por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição. Alta posição quer dizer o quê? Que elas eram ricas, né? Cheio de dinheiro, né? Piedosa, olha, é raro, hein? Ser piedosa e ter alta posição é raro, hein? É raro, hein? Mas ela já tinha se convertido. Piedosa de alta posição, e os principais da cidade levantaram a perseguição contra Paulo. Podindo contra aqueles, o pó. Que Paulo sofreu, você pode... que é T10. Na Tessalônica, perseguições mil. Volte lá. Esse homem ouviu falar Paulo, fixando nele os olhos, vendo que possuía fé para ser curado. Ou seja, o homem estava ouvindo Paulo, mas ele acreditava que ele poderia sair dali curado. Você acredita também?
Disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Portas, touros, grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, eram os dois que estavam, rasgando as suas vestes, ninguém rasgou, ele mesmo rasgou, para mostrar que estava debaixo daquela roupa, era um ser humano. Saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazem isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuva, estações frutíferas, enchendo a vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, Paulo acabou de pregar, fazer uma pregação. Foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhe oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, os judeus da Antioquia. Você leu comigo que esses judeus, no capítulo 13, os caras foram de uma cidade para outra, atrás de Paulo. Você leu no capítulo 13? Não precisa ir lá não. Nós lemos no capítulo 3, do 48 ao 51, a perseguição que ele foi expulso, e os caras... cabeça por falar a verdade. Pedrada, irmão. Pedrada. Estou falando pedrada de pedra, não estou falando pedrada de palavra, não. Quem já? Deixa eu ver. Já recebeu pedrada? Pedrada? É raro, hein? Diz que receberam as multidões, instigando as multidões e apedrejando a Paulo. O que fizeram? Arrastaram-no para fora. Eles pegaram Paulo de um lugar, arrastaram. Imagine como ficou a perna desse homem, como ficou em carne viva. Nunca mais eu vou falar de Jesus, nunca mais eu vou pregar o Evangelho. Estou louco, eu vou fazer tenda, eu vou ficar na minha, vou me esconder em qualquer cidade dessa aí, vou ficar com a boca fechada, estou fora. Foi assim que ele reagiu? Porque ele tinha um propósito. Deus tinha um propósito definido na vida dele. Você tem que saber o teu propósito, o que Deus tem na sua vida, irmão. Pô, tem gente que a mulher para o propósito dele. Tem homens que a mulher para o propósito. Deus tem um propósito na vida do cara, o cara é frouxo, a mulher para o propósito na vida dele. Às vezes tem homem que perturba a mulher
e rouba os desígnios de Deus na vida da mulher. Porque a pessoa, ela se deixa se amedrontar pelas aflições. Irmãos, eu tenho medo igual a você. Eu posso ser preso. Você sabe que agora estão prendendo. Não pode falar nada. Diz que estão na democracia, mas não pode falar nada. Eles podem fazer tudo. Nada acontece. Eles pensam que não acontece. Deus está no controle de tudo. Quando a gente pesca um peixe grande, o peixe morde ali a isca, ele fica preso, sabe o que ele faz? Ele foge. Sabe o que a gente faz? Da linha. Ele pensa que ele está solto, mas a corrida que ele dá para tentar fugir da linha, cansa ele. Quando ele cansa, aí eu puxo ele. É assim que Deus está fazendo. Eles estão pensando que eles estão fazendo o que estão fazendo, e Deus só está dando linha para eles. Quando Deus puxá-los, aí você vai ver o que é Deus. Você vai ver o que é o Deus de justiça. O Deus que odeia a injustiça. O Deus que é contra aqueles que planejam leis contra o órfão e a viúva. O que mais fazem nessa terra é roubar a gente. Viu quanto é que está o combustível? Vai acontecer? A gente vai ter que colocar o carro nas costas e levar o carro. Que a água está mais barata do que o combustível. Você bebe água e empurra o carro. Está difícil. Então diz que arrastaram-no para fora da cidade. Mas irmão, você está vendo o que aconteceu com esse homem? Arrastaram-no para fora da cidade. O que aconteceu com ele? Parecia que estava o quê? O cara desmaiou. Quantos que já apanharam aqui por testemunhar de Jesus? Apanhou, irmão? Desmaiaram você? Ó, a igreja aqui é boa, hein? Tem gente de tudo quanto é jeito. Tem gente que já levou pedrada, tem gente que já apanhou. Glória por Jesus, né? Não é apanhar por falar da vida dos outros, não é apanhar por se meter em negócio alheio, não é apanhar porque roubou alguma coisa, nada disso. Estou falando apanhar por defender a verdade. Amém? Então esse homem aqui foi arrastado e foi dado como morto. Vamos ver o que diz no outro. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte, o que ele fez? Partiu para uma nova missão. Nunca mais, quero mais saber de nada. Chega, estou fora. Sai, quero saber de nada. Deixa eu viver minha vida aqui, tá tranquilo, sabe? Sem arrumar problema. Se você não quiser arrumar problema, só você. Crente que acompanha seriado deixa de cultuar a Deus. O irmão falou, vinha para cá para cultuar a Deus. O rapaz chegou, faz esse serviço para mim. Falou assim, agora eu não vou fazer, irmão. 11 horas eu volto. Agora eu vou louvar o meu Deus. Olha aí, irmão. Olha aí, irmão. Está ouvindo, irmão? Deus tem que se inclinar para alguém que age dessa maneira. Que escolhe ele em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, do que a sua condição financeira. E haverá dupla honra. No dia seguinte partiu com o Barnabé para Derbe, e tendo feito o quê? Anunciado o evangelho naquela cidade, e feito o quê? Muitos discípulos. O que você ia falar mesmo? Qual é o teu problema mesmo?
Qual é o gato? O teu problema qual é mesmo? Tua filha, né? Quem é? O marido? Que isso. Você não tem problema. Diga, você não tem problema. Você não tem mesmo, irmãos. Tua vida é boa. Por que a gente perde tanto tempo murmurando? Volte lá, irmão, para o texto. 2 Timóteo 3. Mas os homens... É isso aí? Vamos lá. Mas os homens perversos... Volta para um pouquinho para trás. Ora, todos quantos... Não, mais um pouquinho para trás. 11, aí. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônia e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Variadas perseguições. Não é o mesmo problema. Tem gente que arrasta... Sabe por que você está arrastando esse problema? Você está pela rádio, aí, pelo Facebook, cadê? Sabe por quê? Porque você está com medo de enfrentar esse problema. Você está arrastando. O que pode acontecer? Enfrenta e ele vai acabar. Aí por isso, estou cheio de problema. Você não está cheio de problema. Paulo tinha variadas perseguições. Paulo tinha vários problemas. Você tem um ou dois aí, porque ainda tem, porque você não tem coragem ainda de confrontar isto, de enfrentar isto, de fazer uma cariação, cara a cara. Vamos resolver isso. Vamos pôr um ponto final nisto. Então, se você não põe um ponto final, você vai arrastar um problema antigo para o resto da sua vida. Ele vai sempre ser um problema novo para você, porque se você não resolve o antigo, ele se torna novo para a sua vida. E variadas perseguições tenho suportado. Variadas perseguições, o que ele falou ali? Tenho. Você também tem que suportar. Variadas perseguições eu tenho suportado. Diga assim, eu tenho suportado. Vá. E de todas, isso é Paulo, hein? E de todas, entretanto, por que ele falou que o Senhor livrou ele de todas? Porque ele saiu vivo, rebentado, mas vivo. Cheio de corte. Ele dizia, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Por defender o Evangelho, cara, ninguém precisa falar nada. Eu aqui, sabe o que é? Sabe essa chicotada aqui? Isso aqui foi porque eu preguei sobre a eleição e eles não acreditaram, meteram os... Sabe essa aqui? Isso aqui foi porque eu falei que a salvação é eterna e eles não acreditam. Sabe essa aqui? Isso aqui foi porque eu falei que o homem tem que ser marido de uma só mulher. E ele falou, não pode. Variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, eu me livrei. Está escrito isso? Me livrou o Senhor. Você também acredita nisto? Que todas as tuas, é o Senhor que te livra? Todas. Vamos ver, o que tem mais na frente? Tem mais alguma coisa? Ora, esse é o versículo 12, né? Ora, olha aqui que eu acabei de falar. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, assim, pastor, eu não tenho problema, pastor, eu fico no meio dos ímpios, sabe? Todo mundo gosta de mim, pastor, sabe? Eu vou nas festas dele, eu gosto mais até nas festas dele do que dos crentes, sabe? Você vê a casa que eu não pareço nem muito nas nossas festas aqui, mas tá, dos ímpios, sabe? Eu vivo bem, sabe? Vive bem. A Bíblia diz: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos.
O mundo não está te perseguindo. Você não está incomodando o mundo? Quando nós deixamos de incomodar o mundo, Jesus falou que nós seríamos como um sal que não dá sabor. Quando a tua vida não incomoda o mundo, quando eu tenho os vizinhos, como me incomodam, cara? E eles dizem para mim que eles não me incomodam. Eu não incomodo você. Você imagina, você põe o teu carro numa garagem, o cachorro do vizinho mija a roda do teu carro, e o teu carro tem aquele disco, enferruja, e quando você vai pisar no freio, ele fica toc, 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 toc. Não incomoda? Você não pode falar, porque você tem que deixar o cachorro do vizinho mijar no teu carro. O vizinho dorme com o rádio ligado, dorme não, vive com o rádio ligado, de a hora que acorda até a hora que vai dormir, não desliga o rádio. Para me dormir, eu tenho que usar o ar-condicionado, mesmo no frio, no calor, eu tenho que colocar o ar, mesmo que não seja no gelo, só para escutar o barulho do motor, para mim não ouvir o barulho do vizinho. E sabe o que é isso, irmão? É você procurar manter a paz. Tem gente que já explodiria. Uma semana dessas atrás aí, o meu vizinho tem uma garagem. Quem foi lá na minha casa, o Wander sabe, o Marco já foi. Quem mais foi? É uma garagem que dá para 2 carros. A garagem, a parte do vizinho, ele fez calçada. A outra parte, ele não fez calçada. Quer dizer, 1 metrinho, 2 metros, o cara só fez 1 metro de calçada. Aí ele bota o dele, e na frente, eu enfiei o meu. Aí ele não punha mais o carro na garagem, deixa o carro lá de fora. O carro dele é um carro bem velho, está doido para alguém roubar, para ele ver se ele compra outro. Aí ele não põe o carro na garagem, mas só que aí eu pus o carro no lugar dele, na vaga dele. Aí ele estava meio bêbado, bateu lá no muro. Oh, você não vai tirar o seu carro da minha vaga, não? Eu chego 2, 3 horas da manhã, quero botar o meu carro para dentro, e você está com o carro na vaga, e não sei o quê, e não sei o quê. Então começou a falar grosso comigo. Aí eu falei, amigão, aconteceu alguma coisa lá fora, né? Hã? Caiu? Atropelou? Hã? Vê lá, doutora. Presta aqui atenção aqui, os irmãos e irmãs ficam aqui, não vai lá fora não. Isso. Aí o que aconteceu? Ele veio com um pavio curto, aí eu sabia que já era uma perseguição, uma aflição, o cara está bêbado. Se eu reagir na mesma velocidade que ele está reagindo, o que vai acontecer? Eu vou bater nele, né? Você sabe que eu não apanho, né? Quem sabe disso? Ou eu bato ou eu corro, né, irmão? É por isso que eu não apanho, maluco. Vai explodir aí, rapaz. Vai dar. Entendeu? Então eu falei, eu, na paz, minha esposa assim olhando, né? Eu tranquilamente. Falei, calma aí, rapaz, nós somos amigos, sei o quê, papapá. Aí daqui a pouco o garoto, um jovem, né? 30 e poucos anos, 40 anos. Aí que daqui a pouco ele parou e saiu. Daqui a pouco ele voltou. Aí esticou a mão assim, me perdoa. É só chorar, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu falei, não tem nada não. Peguei a mão dele, apertei a mão dele. Aí passou 2 dias depois, ele voltou de novo. Cara, tem que te abraçar, tem que te pedir perdão de novo. Então você vê, são situações, são problemas que você tem que aprender a administrar para não virar uma guerra. O que acontece? O cara bota um som alto, sabe que o crente sem um crente que não é crente, porque o cara que reage como ímpio não é cristão. Ah, ele botou o som alto, eu boto também. O cara gritou lá, eu grito aqui também. O cara xingou lá, eu xingo aqui também. Então, são aflições que você está passando, são testes que nós estamos vivendo, passando, que você, Paulo falou, e de todas o Senhor me livrou. Diga, de todas o Senhor me livrou. Então, amados, queria ter podido acalmar a tua alma. Porque você entrou aqui
talvez com a alma fervendo, sem sossego, por causa de uma situação, por causa de uma afronta, por causa de alguma coisa que ocorreu na sua vida. Mas eu quero te dizer que Deus é contigo. Não esmoreça. São aflições, diga assim, são aflições que eu vou passar. Continue, irmão. 12. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que fostes inteiramente sabendo de quem o aprendeste. Olha, de quem você aprendeu. Misericórdia. Eu sento para escutar Paulo, eu vou escutar Pedro, cara. Eu sento para escutar Paulo, eu vou escutar Tiago. Eu sento para escutar Paulo, eu vou escutar João Batista. Não pode? Ó, desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a educação na justiça. Olha a Bíblia como é boa. A fim de que o homem de Deus, a fim de que a mulher de Deus seja perfeita e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Que essa palavra te ajude, nos ajude, em nome de Jesus. Assim seja.